Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Que alegria nós estarmos juntos, mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos constitui, aquilo que é parte da nossa essência, trazermos à memória aquilo que está proposto pelo Evangelho, aquilo que, na verdade, constitui a essência do nosso ser. Que alegria, porque é a palavra de Deus que nos anima. Que alegria, porque é a palavra de Deus que nos orienta. Que alegria, porque é a palavra de Deus que fala de onde nós viemos e para onde nós estamos destinados. Ou seja, é a palavra de Deus que fala da nossa origem. É a palavra de Deus que fala do nosso fim, que fala do nosso destino. Por isso é uma alegria podermos juntos, apesar dessa condição remota, mas estarmos online, estarmos conectados, estarmos interagindo, não de uma forma virtual, não, pelo contrário, por uma forma verdadeira. Estamos partilhando um espírito, embora não estejamos fisicamente por conta de toda essa problemática que assola a humanidade nesse tempo, mas estamos unidos. Então eu queria louvar ao Senhor por esse tempo. Apesar de tudo isso que estamos vivendo, eu queria louvar ao Senhor porque a Igreja de Cristo tem se reinventado, a Igreja de Cristo tem se empenhado, a Igreja de Cristo tem se visto responsável por manifestar a bondade, o amor de Deus a todos aqueles que estão à sua volta. Por isso eu queria louvar ao Senhor nesse tempo, por todos os irmãos que assumiram o seu compromisso, honraram o seu compromisso enquanto igreja. Louvado seja o Senhor. Essa semana a turma lá da tesouraria passou para a gente que, graças a Deus, a gente tem conseguido honrar os nossos compromissos enquanto igreja. Queria louvar ao Senhor pela vida de cada um que procurou o Duda, que procurou lá as contas bancárias que são disponibilizadas aqui nos vídeos e fizeram lá seu depósito, sua transferência. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão que se vê parte e se sente responsável em cuidar uns dos outros, em manifestar a bondade de Deus uns aos outros nesse tempo tão diverso. Queria louvar ao Senhor também pela vida de cada irmão que tem, de certa forma, contribuído com a cesta básica. E, irmãos, isso é fundamental, porque nosso grande objetivo não é suprir uma necessidade física. A nossa maior necessidade é revelar esse amor, é se encontrar com esses irmãos. Na verdade, a nossa maior necessidade é manifestar para eles que nós nos vemos como parte um do outro, porque nós somos a família de Deus. Portanto, se você ainda não fez isso, se você ainda não contribuiu e você deseja assim fazê-lo, será disponibilizado aqui o número da conta, ou você pode procurar o Duda, ou a Secretaria da Igreja, que fica aberto de terça em diante, colocar lá no gasofilaço, lá direitinho, depois o Duda passa e recolhe. Mas a gente queria louvar o Senhor pela vida de cada pessoa que tem contribuído, que tem honrado, que tem manifestado esse senso de responsabilidade, esse senso de unidade, esse senso de comunidade. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, muito obrigado pela vida de cada pessoa que se vê integrante, que se vê participante, que se vê corresponsável em cuidar uns dos outros, por meio das suas contribuições financeiras, por meio das suas doações, a fim de que o alimento chegue àqueles que de fato necessitam. Eu queria te louvar pela mobilização de cada irmão que tem ligado um para o outro, que tem de alguma forma mantido um contato, mesmo de uma maneira remota, mas mantendo esse coração pastoral, esse espírito pastoral, de maneira, ó Deus, que a igreja
cumpra aquilo que o Senhor determinou, que a gente ame uns aos outros, que a gente chore uns com os outros, que a gente se alegre uns com os outros, que a gente se apacente mutuamente e, baseado nesse espírito, que a gente seja um sinal da sua graça, da sua bondade àqueles que nos cercam. Deus bendito, se está alguém ouvindo essa palavra, nós não temos controle aonde ela vai chegar, nós não temos controle aonde ela vai se filtrar. Sua palavra, o vento sopra e a gente não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O Senhor sopra a sua palavra, ó Deus, e a gente não sabe aonde vai chegar. Se alguém, ó Deus, está ouvindo e o seu coração está entenebrecido, o seu coração ainda se encontra endurecido, que o teu Espírito Santo possa quebrar todas as cascas, que o teu Espírito Santo possa quebrar todo o egocentrismo, tudo aquilo que a embruteceu ao longo da sua história, a fim, ó Deus, de que essa pessoa, em nome de Jesus, se torne sensível à sua voz, se veja chamada pelo teu evangelho, se veja coparticipante da sua graça, se veja concidadão, ó Deus, dos santos, e porque somos cidadãos, nós somos santos em Cristo Jesus, e porque assim somos um povo, somos uma unidade, somos uma família. Deus bendito, que o teu Espírito Santo possa mover os corações nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você terá a sua oportunidade de contribuir, ou fazendo a sua transferência, ou procurando depois lá o Duda, mas enfim, que Deus possa falar ao seu coração nessa maneira, em nome de Jesus. Amém? Vivam como filhos da luz. Essa é a mensagem, esse é o tema, esse é o mote que tem regido a gente nesse ano e muito propício. Nós não sabíamos o que iria acontecer esse ano, mas o Senhor, que sabe todas as coisas, nos deu essa palavra lá no início e nos orientou a meditarmos na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. E mais do que nunca, irmãos, o mundo que anda em trevas precisa de luz, precisa de gente que seja de fato filho da luz. Gente que de fato materialize a luz que vem do Senhor. Gente que ilumine, gente que seja direção, gente que seja guia, gente que seja uma referência no meio das trevas. Nada melhor, irmãos, quando nós estamos num breu, nada melhor do que quando nós estamos numa escuridão imensa, nada melhor quando a gente vê uma luzinha lá. Aquela luz nos guia, aquela luz nos serve de referência, aquela luz nos serve de balizamento. Esse é o nosso papel como igreja de Cristo. Esse é o nosso papel como povo de Deus. Esse é o nosso papel como família de Deus. Sermos essa luz no meio das trevas. Portanto, vivamos como filhos da luz. Nesse sentido, eu quero meditar, irmãos, na palavra de Deus, e eu quero falar sobre esse novo homem comunitário. Vivam como filhos da luz. Este novo homem comunitário, esses filhos da luz, eles na verdade são o novo homem comunitário. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, e a gente tem se debruçado nesse tempo, meditando aqui na palavra de Deus, e eu queria ler com vocês a partir do verso número 14, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 2, a partir do verso número 14, que diz assim: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio
e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Até aqui eu queria meditar com você sobre esse tema, o novo homem comunitário. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Que homem é esse? Irmãos, vivemos um tempo onde cada vez mais o número de pessoas sem igrejas tem aumentado. Vivemos um tempo onde um número cada vez mais de pessoas que se percebem alienados ou que entendem ser desnecessário viver comunitariamente tem crescido. As pessoas têm, de certa forma, pensado que é possível viver a vida em Cristo de uma forma individual. É possível viver a vida em Cristo anulando um todo e pegando a parte que mais lhe interessa. Algumas pessoas, irmãos, cada vez mais estão se alienando desse espírito comunitário. E quando procuram uma comunidade até que lhe entregue aquilo que ela de fato acredita ser importante para ela. Vivemos um tempo onde as pessoas escolhem parte do evangelho como quem vai no restaurante escolher parte do menu, como se fosse possível escolher na prateleira algumas coisas que nos interessam e as coisas que não nos interessam a gente descarta. Como se fosse possível vivermos o evangelho, vivermos a comunidade, vivermos a igreja, como quem escolhe quais são os momentos em que eu posso fazer parte e quais são os momentos em que eu não faço parte. Não, meu amado irmão. Ser igreja de Cristo Jesus não tem a menor possibilidade de fazermos isso de forma aleatória, de forma sectária, de forma como quem escolhe na prateleira o que lhe convém e o que não lhe convém. Mas cada vez mais o número de pessoas que procuram, inclusive, comunidade. Hoje há uma opção enorme de igrejas, de todas as formas, igreja de adulto, igreja de jovem, igreja de isso, igreja daquilo, igreja cantinho do céu, igreja de não sei o quê, igreja de não sei o que lá. Há uma oferta tão grande, segundo as conveniências das pessoas, que nós passamos a acreditar que é possível vivermos o evangelho como quem separa aquilo que é conveniente, como quem separa aquilo que pode ser crido e como aquilo que não pode ser crido. Não, meu amado irmão, é impossível vivermos o evangelho de uma maneira alienada do todo. Então, falar da igreja, na verdade, a igreja está para o ser humano como o cristão está para Jesus. Ou seja, deixa eu explicar um pouco melhor. Assim como não há ser humano sem família, ou seja, para que um ser humano se desenvolva plenamente enquanto ser humano, ele precisa ser originado numa família e precisa viver em família e ser educado em família. Assim como não há ser humano sem família, não há a menor possibilidade de ter um cristão sem igreja. Não existe a possibilidade de sermos cristãos sem a igreja de Cristo. Não existe a menor possibilidade de termos um relacionamento pessoal com Jesus e que esse relacionamento pessoal com Jesus não necessariamente desague, não necessariamente comece e não necessariamente termine na comunhão. Na comunhão. Por quê? Porque Jesus, irmãos, é a pessoa que revela que há pessoas nele. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê a mim vê o Espírito, eu e o Pai somos um. Jesus vem falar desse novo homem comunitário.
Jesus veio falar e veio revelar e veio manifestar que o projeto de Deus, desde a eternidade, é formar esse homem comunitário. Esse homem que, na verdade, é um só. Por exemplo, irmãos, quando Deus, lá no início de tudo, no seu plano eterno, ele vai dizer para nós lá em Gênesis capítulo 1, verso de 26 a 27, ele vai falar para nós sobre o propósito da criação do ser humano. Nós vemos Deus criando todas as coisas pelo seu poder, Deus manifestando todas as coisas assim, mediante o seu enorme poder, mas para revelar a sua vontade. E agora ele vai manifestar para nós a sua vontade, lá expressa no verso 26, 27 e 28. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os répteis grandes e pequenos, que se movem rente ao chão. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante, irmãos, que aqui nesse texto Deus veio de fato manifestar que o propósito de toda a criação era produzir uma imagem dele. E esse homem que Deus criou é um homem plural, é um homem comunitário. Por quê? Porque Deus fez macho e fêmea. Deus criou o homem relacional. Por que Deus criou o homem relacional? Porque nós cristãos chamamos de Deus a comunhão. Nós chamamos de Deus a relação. Nós chamamos de Deus a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus para nós é essa relação da Trindade, de maneira que não existe o Pai sem o Filho, não existe o Filho sem o Pai, e não existe o Pai e o Filho sem o Espírito, de maneira que o nosso olhar para Deus é impossível separar o Pai do Filho, o Filho do Espírito, o Espírito do Pai e o Pai do Espírito. Você entende? É impossível. Nós não cultuamos a três deuses. Nós cultuamos a Deus, que é quem? Nós cultuamos a Deus, que é um ser comunitário, que é uma unidade indivisível. Não há como termos uma relação individual com Jesus. Porque quando nós vamos para a relação com Jesus, nós vemos o Pai lá. Quando nós vamos para uma relação com o Pai, nós vemos o Espírito que estava sobre Jesus lá. Quando nós vamos para uma relação com o Espírito aponta para Cristo, o Cristo aponta para o Pai, de maneira que não tem como separar. Nós cristãos cremos num único Deus, mas o nosso Deus não é Deus como Alá, o Deus único na cabeça do Islã, o Deus único, mas indivíduo. O Deus único, mas sozinho. Nosso Deus não é o Deus como na cabeça do judaísmo ortodoxo. Yahvé é um Deus único, mas um Deus sozinho. Não. O que Jesus de Nazaré veio revelar para nós, que Deus é uma relação comunitária, que Deus é uma comunidade. A comunidade do Pai, a comunidade do Filho, a comunidade do Espírito. Ele é um. Ele é um. O Pai, o Filho e o Espírito são um Deus. Nem cabe no nosso português. Por quê? Porque embora é o Pai, o Filho e o Espírito, eles não são. Ele é Deus. Quem é Deus? A comunhão. Portanto, o significado de ser humano não é o indivíduo, não é o ser fora da relação, porque o ser fora da relação é não ser. O significado de ser igreja, o significado de ser família é, na verdade, viver em uma relação. Façamos o homem à imagem de Deus,
O Pai os criou, o Deus os criou, Deus o criou, homem e mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus então os criou, macho e fêmea os criou. Ali, irmãos, Deus cria a relação. Por isso, meu querido irmão, meu amigo, todo o propósito de Deus, na verdade, sempre foi fazer de nós um só. Esse novo homem, porque por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós no versículo 14, que ele é a nossa paz, o qual de ambos destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo sempre foi esse, dos dois fazer um. O objetivo sempre foi esse, dos dois fazerem um. Dos dois quem? Dos judeus e dos gentios. Por que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar aqui, irmãos? Porque ele está lembrando o tempo todo essa diferença que havia entre judeus e gentios. Ele está lembrando esse tempo todo essa diferença como pedagogia daqueles que têm o privilégio de gozar de uma relação íntima com Deus e daqueles que não têm. O que ele está dizendo, irmãos? Da mesma forma, nós muitas vezes achamos que Deus veio para a nossa casa, que Deus veio para resolver só as minhas questões da minha família em si. Nós achamos, às vezes, que Deus está ocupado só em abençoar o meu lar e não abençoar a minha relação familiar que transcende a questão da minha casa. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esse novo homem não é um indivíduo. Esse novo homem não é a pessoa que aceitou a Jesus Cristo e agora ele é um novo homem. Não. Esse novo homem é o ser em relação, é o ser relacional, é o ser comunitário. É verdade que Cristo entra na minha vida e eu me torno casa de Deus? É, mas eu me torno casa de Deus enquanto parte da casa. Por exemplo, o tijolo que compõe essa parede que está aqui atrás faz parte da minha casa. Ele pode ser considerado minha casa, mas enquanto ele faz parte da casa, eu não moro no tijolo sozinho, eu moro na unidade dos tijolos. Eu moro na obra, no conjunto da obra. Aonde Deus habita? Deus habita no conjunto da obra. O conjunto da obra faz parte da minha casa. O conjunto da obra recebe todo o meu cuidado. O conjunto da obra recebe toda a manutenção. Recebe tudo aquilo que é necessário para ficar em pé. Mas enquanto o conjunto da obra fora daquilo vira entulho, fora disso, um tijolo aqui sozinho vai virar entulho, vai virar lixo. Portanto, meu querido irmão, não há a menor possibilidade de sermos igreja, pertencermos a Jesus, melhor dizendo, não há a menor possibilidade de pertencermos a Jesus e vivermos isoladamente do ambiente relacional, e vivermos isoladamente da comunhão, e vivermos isoladamente da relação. Meu querido irmão, quando o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, eu rogo, meus irmãos, pela compaixão de Deus, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Meu querido irmão, a igreja, o entendimento da relação com Cristo passa necessariamente pelo sacrifício dos corpos, porque nós aprendemos a discernir o corpo de Cristo. A compreensão, a renovação do entendimento faz com que eu sacrifique o meu corpo, porque discernir o corpo de Cristo. Portanto, aqueles que estão tendo a sua mente renovada, estão cada dia mais sacrificando seus corpos, porque discerniu o corpo de Cristo. Você entende? Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 5, um texto bem conhecido de todos nós, irmãos, Corinto, capítulo 5, lá a partir do verso
14, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Meu querido irmãos, preste atenção em nome de Jesus. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o povo comunitário. Nós não somos um povo indivíduo. Irmãos, o tempo todo, na cabeça inclusive dos apóstolos, eles achavam que Jesus Cristo iria estabelecer a teocracia judaica, que na verdade Jesus veio para resolver os problemas deles enquanto nação, enquanto etnia judaica, enquanto povo judeu, enquanto povo hebreu. Da mesma forma, irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus veio para resolver os meus problemas, os problemas da minha casa, os problemas do meu lar. E quando isso não se resolve, ou quando isso já está resolvido, está tudo no seu devido lugar, eu abandono a comunhão ou eu participo quando me convém. Não há um empenho, não há um esmero, não me vejo responsável. Isso, irmãos, é uma completa alienação. Por quê, irmãos? Preste atenção em nome de Jesus. Deus, no passado, manifestou muitas vezes o seu poder na comunidade de Israel. Deus, no passado, muitas vezes, irmãos, manifestou o seu poder na história de Israel. Mas o poder de Deus manifesto na história de Israel não foi capaz de constranger, de submeter Israel à vontade do Senhor. Não foi. Não foi. Foi o seu amor revelado em Cristo Jesus que nos constrangeu. Foi o seu amor revelado em Cristo Jesus que nos seduziu. Foi o seu amor revelado em Cristo Jesus que nos fez que nos fez unidade. Meu irmão, preste atenção, em nome de Jesus. A igreja de Cristo não é aquela que corre atrás do poder, que corre atrás da sua satisfação. A igreja de Cristo não é a igreja do espírito de César, irmãos. A igreja de Cristo é aquela que tem o espírito daquele que, embora sendo Deus, abre mão do seu direito para poder conviver, para se tornar um com aqueles que não tinham direito algum, para aqueles que não tinham mérito nenhum. Você entende, meu irmão? Em nome de Jesus. Ser igreja de Cristo é ser constrangida por esse amor, e porque foi constrangido por esse amor, agora vai e se doa na direção daqueles que não têm mérito algum. Irmãos, em nome de Jesus, guarda uma coisa no seu coração, guarda uma verdade no seu coração. A igreja de Cristo é aquela que busca a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus não está em subir, a glória de Deus está em descer. Ele foi e desceu, humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Ser igreja de Cristo, irmãos, não é ser uma igreja que busca riqueza, não é ser uma igreja que busca a sua individualização, uma estética templária. Não. Ser igreja de Cristo é ser aquela igreja que é, na verdade, manifestação de fraqueza e de vulnerabilidade. Quando Jesus estava aqui revelando o Pai, nós não vimos um homem ali poderoso. Porque quem olhava para Jesus na cruz não via poder, via fraqueza, via vulnerabilidade. Mas por quê? Porque ele estava cuidando de gente inútil, como eu e você. Jesus veio para gente inútil, gente que ninguém queria, gente que ninguém esperava nada deles, gente que estava completamente desesperançado e não saberia nem o que seria do seu futuro. Jesus não veio para gente VIP. Jesus não veio para gente importante. Jesus veio para gente vulnerável.
Você quer uma igreja rica ou você quer uma igreja vulnerável? Porque a igreja vulnerável, irmãos, é a igreja do milagre. Porque é um milagre cuidar de gente inútil. É um milagre cuidar de gente inútil. Quem são as pessoas inúteis? Irmãos, pessoas inúteis são aquelas que muitas vezes estão lidando com doenças crônicas na sua vida. São pessoas que estão às vezes, na verdade, tendo problemas com o seu casamento. É o marido que traiu, é uma gente inútil. É a esposa que traiu, é uma gente inútil. É a mulher que tem o seu marido acamado, é uma gente inútil. Por quê? Porque essas pessoas não vão dar o retorno que as pessoas que estão em busca de poder querem. Essas pessoas não vão dar o retorno, não vão ser as pessoas chaves da igreja, não vão ser as pessoas chaves, estratégicas, que vão montar a nossa articulação de poder. Não. São pessoas que a gente vai ter que ouvir a história várias vezes, são pessoas que a gente vai ter que chorar com elas várias vezes, são pessoas que nós vamos nos angustiar diante de Deus várias vezes, vamos clamar ao Senhor várias vezes, são pessoas que nós vamos chorar com elas. Mas sabe de uma coisa? São essas pessoas que receberam graça e misericórdia e favor divino, são essas pessoas que quando chovem, quando as coisas estão difíceis, são elas que estão lá. As pessoas importantes, as pessoas assim muito especiais, quando faz sol, vão para suas casas de praia e abandonam a comunidade. Quando ceamos, muitas vezes, elas não aparecem lá. Quando chovem, são as pessoas que eram inúteis que vão tocar nos cultos. São eles que vão tocar nos cultos. Muitas vezes são eles que vão participar lá conosco. Muitas vezes são eles que vão estar lá, que vão orar, pastor, estou orando pela sua vida. São esses que vão orar uns pelos outros. Entende, meu querido irmãos? Nós fomos treinados para dar atenção a gente útil, mas o Evangelho de Deus vem ensinar para nós que ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu querido, de modo que agora em diante ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais assim. Pare, em nome de Jesus, de chamar a família, os seus parentes, e comece a ensinar